nascido na cidade de Passos. Na verdade, eu nasci lá meio que por acaso. Foi uma época que meus pais estavam morando lá, tomando conta da fazenda do meu avô. Eu nasci e aos 3 anos de idade vim para Campos Gerais. E aqui eu fiquei até quando eu saí para estudar em Belo Horizonte para fazer medicina. Eu concluí o curso de medicina em 1982 pela Faculdade de Ciências Médicas. Depois eu fiz 3 anos de especialização em cirurgia geral e endoscopia digestiva pelo Hospital Felício Roxo, pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Nesse período, quando eu comecei já no primeiro ano de medicina, eu fui meio que por acaso candidato a vereador quando o Ney Silva disputou a eleição em 1976. Na época, faltava candidato para preencher o número de vagas e eu acabei me candidatando, mesmo morando em Belo Horizonte, mas para poder cumprir o número de vagas. E acabou que, por amizade, família grande, eu acabei me elegendo. Fiquei durante 2 anos, quase 2 anos, depois eu afastei por dificuldades. E talvez isso tenha sido a grande inspiração para que, quando eu voltasse para Campos Gerais, conforme eu voltei em 86, eu acabei me engajando na vida pública. Saí candidato pela primeira vez em 88 e depois veio essa sequência aí de 16 anos de mandato, de 89 a 92. Depois, na sequência, veio o Luizinho Peloso. Depois eu voltei em 97, 2000, fui para a reeleição 2001, 2004, fiquei 8 anos afastado. Em 2013 voltei e fiquei até 2016, ou seja, num total de 16 anos, o equivalente a 1/4 de vida, que é o que eu tenho hoje. Bem, nesses 16 anos de mandato, é lógico que a gente passou por uma série de desafios, né? Situações de adversidades, não só a adversidade econômica, como a adversidade política, adversidades que inerente ao momento que em cada mandato a gente viveu, né? E a bem da verdade, a gente sabe que uma cidade do porte, Campos Gerais principalmente, acaba sendo um espelho, né? Um espelho fidedigno do comportamento econômico, social do país, do seu estado. Então, na verdade, a gente é mais ou menos o que o país está sendo naquele momento, o que o seu estado está sendo. Lógico que nós tivemos muitos desafios, mas no cômputo geral, eu acho que nós tivemos muito mais glórias do que decepções nesse período de 16 anos. Eu quero citar aqui como parte importantíssima do sucesso que eu entendo que tive nesse período todo, foi a composição da equipe de trabalho. Eu praticamente trabalhei com a mesma equipe desde o primeiro mandato. Houve algumas mudanças no último mandato, mas a equipe praticamente foi a mesma. Foi uma equipe sempre muito coesa, uma equipe muito afinada, e isso eu não tenho a menor dúvida, viu, que foi o grande diferencial para se fazer uma administração diferenciada. Haja visto que quando a gente tem uma administração onde não existe uma sincronia entre os seus secretários, os cargos comissionados, a gente sempre vai ter transtornos, um puxa o tapete do outro e acaba que no final as coisas não andam. Então eu acho que isso me ajudou muito. Aliás, me ajudou não, isso foi a alma, foi a essência da administração que culminou com sucesso, né? Uma vez que a gente sempre trabalhou em harmonia, né? Sempre ouviu mais do que ditou regras. Eu sempre tive, vamos dizer isso, como um privilégio de ouvir mais e tirar as conclusões dentro daquilo que a gente ouve e depois tomar uma decisão final, e mesmo assim sempre voltando atrás em muitas questões que eu já tinha tomado uma decisão.
Então acho que essa forma de trabalhar foi o segredo do sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Junto com isso nós tivemos criatividade, lógico que é um ponto extremamente importante da administração. Nós tivemos um trabalho sério destinado aos interesses maiores da coletividade, né? Focando todos os pontos da administração pública, na saúde, na educação, no saneamento, no urbanismo, na assistência social. Enfim, a gente tentou e conseguiu, graças a Deus, atender a todas as necessidades básicas da população. É lógico que sempre fica algo a desejar, ninguém consegue atender tudo a todos, mas no cômputo geral, na conclusão final, a gente teve resultados muito mais positivos que negativos, onde eu digo que as glórias foram maiores do que as decepções, não é isso? Agora, eu acho que é muito importante para todos os administradores públicos terem em mente e agir basicamente focando as expectativas da população. Eu tive uma característica talvez peculiar. A grande parte das pessoas que me acompanharam durante as campanhas políticas puderam observar que eu nunca tive um programa de governo estampado durante as campanhas políticas. Por que não tinha programa de governo? Porque muitas vezes você faz um programa de governo, a economia comporta de modo diferente. Você faz um programa, Deus faz outro. Então eu acho que a gente tem que dançar conforme a música. E cada momento as situações mudavam e as necessidades que a gente achava que eram prementes, que eram fundamentais naquele momento, quando você assumia um novo mandato, mesmo no transcorrer do mandato, a gente via que as necessidades não eram bem aquelas. Então a gente sempre tentou evitar de fazer propostas. Propostas tinha, mas programa de governo eu nunca tive, e a maioria da população pode perceber que isso foi uma característica das minhas campanhas, exatamente por isso. Porque você faz uma campanha baseada em programas, em projetos, e depois muitas vezes você tem que distorcer, porque as coisas mudam igual nuvem, cada hora está de um jeito. E na administração isso é a mesma coisa, cada hora você tem um problema e cada hora você tem uma situação que você tem que criar um trajeto novo para sair daquele problema, né? Nem tudo que pode é o que se deve, nem tudo que deve é o que se pode. Então a gente tem que achar um ponto comum entre o que pode e o que deve fazer. Claro que eu tive também, eu acho que na administração pública a gente tem que contar com criatividade, com equipe de trabalho, com competência administrativa, com austeridade, essa é uma palavra muito importante, honestidade, inquestionável, mas tem que contar também com uma estrelinha que tem que brilhar. Se você não tiver uma estrela para te ajudar em determinadas situações, você pode ser tudo isso e muitas vezes você não dá conta. E graças a Deus nós tivemos momentos onde a estrela brilhou. Isso eu tenho que confessar, e a população que me acompanhou, o pessoal que trabalhou comigo, sempre foi testemunho disso.